estamos de volta com o Resolvendo ENAD e dessa vez nós vamos resolver a questão 37 do ENAD 2008. Essa questão ela vai tratar um pouco sobre a hemofilia e também sobre aconselhamento genético, então vem com a gente. Então, pessoal, vamos entender primeiro o que é a hemofilia. A hemofilia, ela vai ser uma doença hereditária que é causada por um gene localizado no cromossomo X humano. Então, o nosso sistema de coagulação, ele é um processo que envolve várias reações até que se forme uma proteína final. E essa proteína final, ela vai ter a capacidade de reter os glóbulos vermelhos do sangue, promovendo a coagulação. Então, dentre as várias proteínas que participam desse processo, uma delas é o fator 8, produzido devido à forma dominante de um gene presente no cromossomo X, e na forma recessiva, esse gene não é produzido, o que condiciona a hemofilia. Então, essa doença ela acontece basicamente como resultado de mutações no gene do fator 8 de coagulação do sangue e do fator 9, respectivamente. Por isso que temos dois tipos de hemofilia, a hemofilia A e a hemofilia B. Então, a questão pede para nós analisarmos a seguinte situação. Considere que um homem hemofílico teve uma filha não hemofílica. Essa mulher irá se casar com um homem não hemofílico e está preocupada com a possibilidade de ter um filho ou uma filha afetada pela doença, razão pela qual recorre a um serviço de aconselhamento genético. Então, o genótipo do casal é esse. Nós utilizamos aqui XH, XHzinho, representando o genótipo da mulher, né? Ela recebeu XH da sua mãe e XHzinho do seu pai, que é hemofílico. E o genótipo do homem com quem ela vai se casar, que não é hemofílico, é XHY. Quando nós realizamos o cruzamento desse genótipo, nós obtemos os seguintes resultados. XH, XH, indicando que esse primeiro descendente ele vai produzir o fator de coagulação, pois ele tem um par de genes dominantes, então ele não é hemofílico, ele é não hemofílico. O segundo descendente, XHY, também não é hemofílico, pois possui o gene dominante, que produz o fator de coagulação, e o XHzinho, que também condiciona um descendente não hemofílico, pois ele é apenas portador do gene recessivo. E por último, nós temos um descendente que é hemofílico, pois ele possui aqui o XHzinho, que condiciona a hemofilia. Agora, nós vamos observar o heredograma. O heredograma é uma representação gráfica da evolução de uma característica de uma família. Então, os homens eles são representados por um quadrado e as mulheres por um círculo. A linha horizontal indica a união deles e a linha vertical indica a descendência, né, os filhos do casal. Então, baseado no cruzamento que nós fizemos do genótipo deles, nós obtemos o seguinte resultado. O primeiro descendente é uma mulher e ela não é hemofílica. O segundo descendente é um homem e ele também não é hemofílico. O terceiro é uma mulher que também não é hemofílica, é apenas portadora. E por último, nós temos o descendente que é hemofílico, onde nós preenchemos. Quando preenchido, o indivíduo é afetado pela doença. Então, esse casal, eles têm 25% de probabilidade de ter um filho hemofílico. Agora vocês fiquem com a Junaísa, que ela vai explicar um pouco sobre o aconselhamento genético. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à resolução da questão 37 do ENAD 2008, tá?
Para darmos continuidade a essa questão, é importante a gente saber o conceito de aconselhamento genético. O que seria o aconselhamento genético? O aconselhamento genético ele também pode ser chamado como mapeamento genético. No aconselhamento genético, ele vai ser o processo que ele lida com os problemas humanos associados tanto à ocorrência de uma doença genética em uma família, quanto o possível risco de ocorrer aquela doença genética naquela família, tá? O aconselhamento genético ele vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Então, dentro dessa equipe vai haver psicólogo, vai haver médico geneticista, dentre outros profissionais. Muitas pessoas elas possuem uma visão equivocada do que seja o aconselhamento genético, tá? Muitos acham que o aconselhamento genético profissional ele vai dar conselhos do que fazer ou não. Mas na verdade o profissional ele vai dar informações detalhadas, tá? E a partir de então a pessoa ela vai tomar suas próprias decisões, tá? Mas quando fazer o aconselhamento genético? Bom, o aconselhamento genético ele é indicado para diferentes cenários clínicos, tais como casais consanguíneos, perda gestacional habitual ou de repetições, quando suspeita de câncer hereditário, tá? Uma infertilidade e até mesmo histórico familiar de doenças genéticas, como é o caso do caso hipotético da nossa questão, tá? E aí a questão, pessoal, ela vai trazer duas assertivas. Nós vamos analisá-las, tá? Então vamos lá. Pessoal, a primeira assertiva vai falar o seguinte: no caso descrito, o aconselhamento genético ele tem como objetivo informar o casal sobre o risco de vir a ter descendentes portadores ou afetados por uma doença? Sim, essa assertiva ela está correta. O casal aqui ele vai procurar aconselhamento justamente para saber o possível risco, né? A probabilidade de possuir, de gerar um filho hemofílico. Então, aqui o aconselhamento genético ele se encaixa sim. A segunda assertiva vai falar o seguinte: o aconselhamento genético ele é um procedimento usado para diagnóstico e cura de doenças hereditárias. A primeira parte dessa assertiva ela está correta, ele é utilizado sim para diagnóstico, bem como prognóstico e também um possível tratamento paliativo, tá? Mas de cura, não. Então, pessoal, agora nós vamos analisar cada uma das alternativas dessa questão. Então, vamos lá para as alternativas. Pessoal, vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos começar pela letra A. As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira? Não, as duas não são verdadeiras. Aí daí vocês podem eliminar a letra E. Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas? Incorreta, a primeira é verdadeira. A letra B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira? Incorreta, as duas não são verdadeiras. Vamos analisar a letra D. A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira? Incorreta, a primeira asserção ela é verdadeira. Então só sobrou qual? A letra C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, vocês podem curtir, compartilhar e qualquer dúvida que surgir, vocês podem enviar por meio do direct, tá bom? É isso, muito obrigada.